Este episódio da Estratégia das Marcas é patrocinado por Acelen Renováveis. A Acelen Renováveis lidera um projeto pioneiro de combustíveis renováveis a partir da Macaúba, reforçando o protagonismo do Brasil na transição energética. Para falar sobre essa iniciativa, conversamos com Marcelo Lira, vice-presidente de RI, ESG e Comunicação da Acelen, executivo com mais de 25 anos de experiência nas áreas institucional, sustentabilidade e estratégia corporativa. Qual a importância da Acelen para a transição energética global e para o desenvolvimento sustentável no Brasil? Bom, para falar do nosso projeto de combustíveis renováveis, eu acho que é importante a gente falar um pouquinho antes da origem da Acelen especificamente, né? A Acelen é uma empresa que foi criada pelo um dos fundos soberanos dos Emirados Árabes, o Mubadala, e com o objetivo de ser relevante na transição energética brasileira. Então esse foi o fundamento da criação da empresa. E o primeiro passo para fazer isso foi a aquisição de uma refinaria de petróleo. Então o Mubadala fez a aquisição da refinaria de Mataripe, que é a segunda maior refinaria do país. Porque a crença é de que para fazer de fato uma atuação relevante na transição energética brasileira e, por consequente, nas questões relativas a mudanças climáticas no mundo, é necessário você ir para o centro do problema, né? E aí nós fizemos a aquisição dessa refinaria, uma refinaria de 300 mil barris dia, 14% do refino brasileiro, muito significativo para a economia da Bahia e do Nordeste como um todo. Dali nós começamos um trabalho de eficiência energética, melhorando todos os indicadores, energética e ambiental, melhorando todos os indicadores energéticos e ambientais da refinaria, e ali a gente começa a pensar sobre o projeto de produzir combustíveis renováveis, ou seja, colocamos o pé na produção de combustível de alto carbono e dali nasceu a ideia de produzir combustíveis de baixo carbono. A solução que nós encontramos foi a macaúba. A macaúba é uma árvore brasileira, uma palmeira brasileira, com alta produtividade por hectare. Então o projeto nasce ali, já numa dimensão grande também que seja relevante já para a produção de biocombustíveis no Brasil. É um projeto de investimento de 3 bilhões de dólares, investimento grande, que envolve 180 mil hectares de área plantada com essa variedade, macaúba. Todos os 180 mil hectares plantados em terras degradadas, portanto, sem competição com alimentos e otimizando o uso da terra, né, para a produção de biocombustíveis. E o objetivo é produzir SAF, combustível renovável de aviação, ou diesel renovável, também diesel verde, na proporção de 0 a 100, pode ser 100% SAF, 100% diesel verde ou qualquer coisa no meio do caminho entre as duas, né? Como é um projeto focado em sustentabilidade, focado em produção de biocombustíveis, desses 180 mil hectares, 20%, portanto 36 mil hectares, serão dedicados a pequenos produtores e agricultura familiar que se integram ao projeto também, produzindo macaúba para o projeto, produzindo, portanto, óleo para o projeto e permitindo que esse projeto permite que essas famílias aumentem a sua renda de 3 a 5 vezes, a depender da região, o que também gera um benefício social muito grande. O impacto econômico que a gente imagina desse projeto de 3 bilhões é um impacto econômico de 40 bilhões ao longo de 10 anos. Como você enxerga a macaúba como papel estratégico na agenda mundial? Quando a gente vai especificamente falar de SAF, esse papel está muito claro, né? A aviação é um desses setores de difícil descarbonização, né? Porque não dá para você eletrificar, por exemplo, um avião, né, com a tecnologia disponível hoje. Isso pode até ocorrer a longo prazo, mas isso vai ocorrer lá na frente. Então, a solução de biocombustíveis para a aviação é a solução quase que unânime do setor. Portanto, nós vamos fazer a descarbonização da aviação global a partir do SAF, que é o Sustainable Aviation Fuel. Dito isso, a macaúba ela entra com um papel muito relevante porque a macaúba ela é de 7 a 10 vezes mais produtiva do que a soja no que tange a produção de óleo por hectare. Então, tanto no uso intensivo da terra, quanto na própria produtividade e viabilidade na produção de combustíveis e biocombustíveis com transição justa, ou seja, sem gerar uma inflação que possa vir a punir também países mais pobres ou classes sociais também com menos recursos,
portanto, permitindo acesso também a esse tipo de produção de combustível, né? Então, a Macaúba permite essa transição com competitividade, produtividade e, nesse aspecto, o Brasil entra como uma geografia muito estratégica, porque o Brasil tem, além de sua experiência em produção de biocombustível, já com o etanol, por exemplo, né, tem uma disponibilidade de terras degradadas gigantesca. Tem vários estudos que mostram aí de 40 a 100 milhões de hectares de terras disponíveis degradadas para serem utilizadas em produção, por exemplo, de biocombustíveis, né? Portanto, a gente tem uma disponibilidade de terra, temos água em abundância, temos sol em abundância e temos tecnologia do agro que nenhum outro país do mundo tem. O Brasil é líder no agro em vários setores, portanto, nós temos diferencial para, de fato, ser relevante. Eu costumo dizer que a gente, nessa história de biocombustível do Brasil, tem que definir um pouco mais, ser mais protagonista ainda na regulação do uso de biocombustíveis no mundo. Qual a visão do setor da aviação e do transporte pesado sobre a transição energética? Esse é outro fator muito importante, especialmente para a transição, né? O que é que significa o SAF ser uma solução drop-in? Significa que toda a infraestrutura investida historicamente, desde o início da aviação global até hoje, ela é aproveitada em 100%. Portanto, o investimento que você, se não fosse drop-in, essa infraestrutura teria que ser criada toda. Então, tanto o prazo de implantação quanto o custo de implantação seriam extremamente elevados, o que novamente conversa com transição justa e com transição no tempo adequado, no tempo correto. Como a solução drop-in, o SAF ele é uma molécula igual ao querosene de aviação, é a mesma coisa. A única coisa que diferencia o SAF da molécula do querosene de aviação é a idade do carbono. Então, no querosene de aviação fóssil, é um carbono de uma fotossíntese ancestral, né? Que ocorreu há milhões de anos, está lá embaixo, o carbono foi capturado lá. O carbono do combustível renovável é de uma fotossíntese contemporânea, ocorreu no mês passado, ou 2 meses atrás. A gente capturou aquele carbono, colocou na árvore e um pedaço dele no fruto, que é o fruto, vai ser, a gente vai retirar o óleo ali e transformar esse óleo no SAF, né? Portanto, toda essa tecnologia ela é disponível e aplicada na infraestrutura que existe hoje, sem nenhum custo adicional. O único custo efetivo é o custo da produção desse novo combustível. Como produzir em áreas degradadas garante cadeias sustentáveis sem competir com a produção de alimentos? Esse é um ponto também importante, foi bom você trazer de volta e mencionar, porque além de plantio em terra degradada, todo o processo será rastreado da semente ao combustível, ao biocombustível, tá? Então a gente tem a garantia disso. A começar pelo Agripark, o nosso centro de tecnologia, crescimento de 320 milhões de reais, em parceria com o BNDES, onde ali nós fazemos a seleção da genética da muda, da Macaúba, produzimos uma muda de altíssima qualidade genética, usamos tecnologias desenvolvidas pela Selen que permitem escalar a produção dessa muda para números muito significativos. Esse Agripark vai produzir 10 milhões e 500 mil mudas por ano para abastecer as fazendas nossas e de terceiros com mudas de alta qualidade genética. Então, a gente começa a rastrear desde a seleção da muda seleção da semente até o plantio e a colheita futura desse fruto, dessa macaúba que será transformada em combustível, esse combustível também rastreado. Então, esse processo ele garante certificação do carbono, mas ele garante também uma série de outros benefícios na cadeia produtiva, tanto do ponto de vista social, porque vai ser um processo em conjunto com a agricultura familiar, como eu comentei também, mas ele também nos dá a segurança de que estamos utilizando terras degradadas, que serão usadas com essa finalidade, e a macaúba por si só não é uma commodity hoje que é um alimento. Como o fortalecimento da macaúba pode transformar regiões e impulsionar a agricultura familiar? Esse é um dos consequências, né, dos resultados do nosso projeto, que talvez
A gente não tem a dimensão exata da dimensão que isso vai atingir quando nós começarmos a implantar as áreas de agricultura familiar. Nós já concebemos um modelo de projeto, nós embalamos isso, empacotamos isso com o nome de A Selen Valoriza, onde nós iniciamos o suporte desses pequenos produtores desde o fornecimento, como eu comentei anteriormente, da muda, né? Passando por um processo de assistência técnica no plantio, no manejo, etc. Tudo isso ancorado por um projeto financiado, né? Então esse agricultor ele terá acesso ao financiamento para fazer o seu plantio. A gente estima e imagina que esse processo vai ser feito em consórcio com alguma outra atividade, muito provavelmente com a atividade que ele já faz hoje, então ele não precisa se deslocar da atividade que ele conhece, do conhecimento instalado dele e da receita dele atual. Ele vai agregar uma receita adicional em consórcio com o que ele já faz hoje. Esse financiamento, ele também, além do financiamento, nós oferecemos o suporte técnico e tecnológico, né? E um contrato também de longo prazo, garantindo que todo fruto que ele vai produzir, ele vai ter mercado para esse fruto, a gente compra o fruto que vai ser produzido. Então, é uma integração completa de cadeia produtiva, né? Que, de fato, tem um potencial absurdo de transformação da vida dessas pessoas. Imagina um produtor rural, pequeno produtor, numa cidade com IDH baixo, cuja renda desse produtor pode crescer de 3 a 5 vezes, né? Então ele muda de patamar, essa oportunidade também atravessa gerações. Certamente o filho dele vai pensar nessa atividade como uma atividade mais atrativa para preservar o ativo da família, o pequeno sítio, a pequena propriedade, e além disso, para garantir essa sucessão com uma qualidade de vida adequada para essas pessoas no campo. Por que os Estados Unidos e a Europa se interessaram na macaúba e como tem sido sua recepção internacional? A macaúba, como a gente comentou aí, é uma alternativa de produção de SAF que traz um nível de competitividade muito interessante para esse novo biocombustível. Lógico que existem várias rotas. REFA é a rota que a gente vai usar, a álcool to jet, que é uma rota a partir do etanol. Tem outras rotas para se chegar à produção de SAF também. Porém, nas condições brasileiras que eu comentei antes, né, de acesso a terras em quantidade, luz, água e tecnologia de produção, muito provavelmente nós estamos na melhor curva de competitividade do mundo. Então, produzir SAF a partir da macaúba certamente será uma das melhores e mais competitivas formas de produzir SAF no mundo. E também com baixíssima intensidade de carbono. Então, além de competitiva financeiramente, muito bom para o planeta. Então, daí é natural o interesse das economias europeias e dos Estados Unidos em acessar esse tipo de produto que, de fato, vai ser relevante na descarbonização da cadeia produtiva. A gente acredita que esse projeto é um projeto, como eu comentei, de 180 mil hectares, mas o nosso investidor, o Mubadala, olha o projeto com a perspectiva de ampliar essa produção em mais outros 4 módulos desses, totalizando quase 1 milhão de hectares a longo prazo. Eu acho que nós estamos com a oportunidade no Brasil de talvez criar uma commodity brasileira na área de produção de biocombustíveis, né? E o Brasil tem tudo para fazer isso, e fazer isso protagonizando, liderando, sentando na janelinha da transição energética global.